Nós estamos estudando Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, os fatos relacionados com o Sermão do Monte. E os 3 fatos que nós temos aqui nesse capítulo, podemos enxergar muito lentamente, porque o conteúdo é muito rico, não é? E a gente não precisa ter pressa, até o Senhor Jesus Cristo voltar, a gente vai estudando a Bíblia mesmo. E as bem-aventuranças têm a ver com as recompensas. São 8 bem-aventuranças, até o versículo 12. Depois nós vemos também outros fatos relacionados nesse sermão, que é o bom testemunho. O bom testemunho tem a ver com a lei de Deus, conforme Jesus ensina. E finalmente os relacionamentos. Nossos relacionamentos têm a ver com amor, ou falta de amor, né? Então nós estamos estudando as bem-aventuranças que têm a ver com recompensas. As bem-aventuranças são impossíveis de ser imitadas. Não é uma questão de imitar uma bem-aventurança para ser feliz. A questão é que o crente já é feliz porque em Cristo Jesus ele tem despejado nele essas virtudes. E essas virtudes são exclusivas de Jesus Cristo. O Espírito Santo que é derramado sobre nós, ele derrama já as virtudes de Cristo sobre as nossas vidas. Um dia, quando Cristo Jesus estabelecer o reino dele nessa terra e continuar por todo o estado eterno, nós vamos ter essas virtudes sem forçar a barra. Vamos ter essas virtudes sem que nós nos esforcemos para isso, porque assim como Ele é, nós seremos nele. Nós o veremos como Ele é. Ele se tornará tudo em todos. Ele abrangerá todos aqueles que são seus salvos. E todas as virtudes de Cristo Jesus, sem exceção nenhuma, serão nossas, e de modo voluntário nós vamos louvar o Senhor. Então é uma bênção. Nós não seremos deuses, mas nós continuaremos sendo suas criaturas, só que agora, ou então, no futuro, sem pecado. O que impede você de ser totalmente feliz? É não ter essas virtudes. E o que impede você não ter essas virtudes? O seu coração, que ainda é pecaminoso. E não é que Cristo ou o Espírito que habita em você, que habitam em você, sejam pecaminosos. Eles são santos. Mas Deus, pela razão que Ele mesmo quis, Ele não extirpou de nós a velha natureza. Quando Ele entrou em nós com o seu Santo Espírito, Ele ainda deixou a velha natureza dentro de nós. E o que acontece dentro de cada um daqueles que são crentes é um grande conflito. Um conflito interno, lutas internas. O incrédulo tem conflitos. Ele tem conflitos com seus próprios sentimentos. Mas nós temos um conflito muito mais profundo, porque o nosso conflito não é sentimental, é espiritual. O nosso conflito é de querer fazer o bem e não conseguir, é detestar o mal e fazer o mal. Quem nos livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, que nos dá a vitória, nós temos em nós o Espírito Santo. Então hoje nós conseguimos ter um pouquinho de felicidade do vislumbre do que vai ser a eternidade. É uma bênção isso. Então as bem-aventuranças, elas não são definitivas na sua vida. Elas acontecem quando você anda com Cristo Jesus. As bem-aventuranças na sua vida acontecem quando o Espírito Santo controla a sua vida. Quando não controla, essas bem-aventuranças estão longe de acontecer em nós. O objetivo do mundo é buscar felicidade. O objetivo do crente é buscar Jesus. Pessoas que buscam felicidade são pessoas que amam o objeto e não o autor.
Pessoas que buscam felicidade, elas buscam sentimento, e elas não buscam relacionamento. As pessoas que buscam a felicidade são pessoas egoístas, porque elas querem o bem próprio. E a minha felicidade? Eu também tenho direito de felicidade. Então elas estão sempre buscando o seu direito. Busque Jesus. No mundo tereis felicidade. É assim que ele falou? Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer uma coisa mais feliz do que essa? No meio das dificuldades, ter um Consolador. E nós encontramos nessas bem-aventuranças coisas contrárias ao que o mundo ensina. Tudo aqui é contrário ao que o mundo ensina. O mundo sempre quer que você esteja controlando as situações. As bem-aventuranças é uma reflexão para você ver que você não consegue controlar as situações da sua vida. Mas é nessa dependência, ou nessa incapacidade, que vem a nossa dependência de Deus. E essa dependência nos enche de alegria, nos enche de contentamento. E no versículo 3 nós vemos a primeira bem-aventurança que já estudamos hoje pela manhã. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus na terra vai ser povoado com pessoas humildes. Nós pensamos que somos humildes, mas nós nos traímos, porque nós não somos humildes. Às vezes nós somos humildes perto de pessoas mais capacitadas do que nós, mas quando nós conseguimos perceber uma brecha em que a gente pode dominar sobre alguém, nós deixamos de ser humildes. Em outras versões tem os pobres de espírito. As pessoas querem ter presença de espírito, elas querem chegar num local, não terem medo de se comunicar, não se sentirem deslocadas, não sentirem que estão olhando para elas com um certo desprezo ou com uma certa dúvida. Quem é aquela pessoa? Se você me conhecesse, você não ia perguntar. Eu sou eu, você não conhece quem eu sou, não? A pessoa de presença de espírito é uma pessoa que chega nos lugares sentindo-se privilegiada diante de todos, sentindo que os outros já enxergam dessa maneira. E nisso se resume a felicidade de algumas pessoas, de serem notadas. Mas o Senhor Jesus disse: está errado isso. Essas pessoas não são felizes. Felizes são as pessoas humildes, porque o reino do céu vai estar cheio de gente assim, humilde. Sempre que falamos de humildade, nós estamos pressupondo que essas pessoas são humildes em relação a alguma coisa. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, nos ensina para nós sermos como Jesus. Não procurarmos os nossos próprios interesses, considerarmos os outros acima de nós. Esse é o humilde. O humilde, se ele tem alguma discussão com alguém, é para ele poder servir aquela pessoa. Não, deixa que eu faço. Não, vai te dar trabalho. Não, eu faço questão. Assim é o humilde, ele está sempre lutando, não para aparecer, mas para servir as pessoas. Bem-aventurados, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até que esse reino não venha, nós temos algo parecido. Nós temos o reino de Cristo Jesus no nosso coração. Se nós aceitamos a palavra de Deus, embora não na sua totalidade, mas nós vamos expressar um pouco das bem-aventuranças.
Se nós não vamos conseguir ser totalmente humildes, mas nós vamos conseguir expressar uma certa humildade que vai fazer bem para todo mundo. E cá para nós, irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade tão arrogante que qualquer pessoa que serve o outro um pouquinho já ajuda. Então, se o Espírito Santo conseguir trabalhar no nosso coração a humildade, então nós vamos considerar outros superiores, nós vamos servir as outras pessoas e nós vamos nos parecer cada vez mais um pouco com Cristo Jesus, até que no reino dele, na eternidade, pareçamos completamente com Jesus Cristo. A segunda bem-aventurança, porque são 8, não é? A segunda bem-aventurança diz respeito a sentimento, a choro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós temos muitos exemplos nas nossas vidas dos motivos pelos quais nós choramos. E chorar aqui é uma virtude, a virtude de Deus nos nossos corações. Parece que até para chorar tem uma maneira egoísta e uma maneira correta de chorar. Às vezes nós choramos por coisas que nós não deveríamos chorar. Às vezes nós colocamos muito sentimento em algumas coisas que nós não deveríamos colocar. E às vezes nós choramos não por ninguém, mas por nós mesmos. E às vezes nós queremos que outras pessoas saibam que nós estamos chorando, para que as pessoas deem atenção para nós. Por isso o choro ele pode ser um choro sincero ou pode ser um choro bem enganoso. Mas o Senhor Jesus não está falando de choro enganoso. Ele está falando daquele choro que, motivado pelo Espírito Santo nos nossos corações, faz com que derramamos lágrimas, ou faz que nós nos sintamos pesados dentro de nós. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus de choro, de pessoas que não podiam fazer outra coisa senão chorar. Davi, quando perdeu o seu filhinho recém-nascido, ele chorava muito, ele jejuava e ele nem conversava com ninguém, ele só chorava, esperando de Deus o consolo. Na verdade é quando o filho dele estava doente, para morrer. Aí quando o filho dele morre, ele para de jejuar, para de chorar e ninguém entende. E alguém até quis dar uma bronca, só que não se dá bronca em rei, tá bom? Não é boa coisa dar bronca em rei. Mas alguém falou, mas o menino estava doente, tudo bem, mas agora ele morreu. Ele falou, enquanto ele estava doente, ele jejuava, ele orava, ele sofria. Uma vez que ele morreu, não tem chance mais. Então ele preferiu agora mudar de atitude. Ele falou, aonde eu estou, essa criança não vem mais. Aonde ela está, eu vou. Ou seja, para a cova, para a morte. Então agora tem que tocar a vida para frente. São maneiras diferentes de reagir. Nós não vamos criticar pessoas que choram quando queridos morrem, de jeito nenhum. Porque o Senhor Jesus chorou quando o amigo dele morreu, Lázaro. Quando ele viu o que o pecado pode fazer na vida de alguém, o Senhor Jesus sentiu muito aquilo. Como homem aqui na terra, mesmo sendo Deus, ele presencia na vida dele o seu amigo, quem sabe um dos melhores aqui na terra, a partir desse mundo. E aquilo doeu bastante em Jesus, e ele chorou. O Senhor Jesus certa vez estava num monte
E ele olhou a cidade de Jerusalém do alto e ele chorou também. Ele chorou mais ou menos assim, dizendo mais ou menos com essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos, mas não o quisestes. O Senhor Jesus chorou porque a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, não queria esse ajuntamento que ele poderia proporcionar. E ele chorou por eles. Agar, que tinha o seu filho dentro da casa de Sarai e Abrão, ela começou a ter um problema, porque depois que nasce também o filho de Sarai, e aí tem um problema com os meninos, e aí só sobrou uma solução: a Agar sair de casa, porque ela foi mandada embora da casa também, ela que era a empregada deles, ela foi mandada embora, e ela foi pela floresta. Ela não tem esperança alguma de cuidar do seu filho, e ela deixa o filho dela, o Ismael, deixa lá na beira, ao pé de uma árvore, e ela vai embora para deixá-lo morrer. Mas aí o anjo encontra a Agar, e ele consola no choro dela, e ele se mostra como o El Roi. El quer dizer todo-poderoso, é o Deus todo-poderoso. Roi é aquele que vê. O todo-poderoso te vê. E ele faz promessas maravilhosas também para ela. Assim como Abraão e Sara teriam 12 filhos, ele também, o Ismael, a descendência dele, teria 12 tribos. Seriam guerreiros valentes, são os árabes. Então Deus consola as pessoas que sofrem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Talvez você tenha chorado escondidinho, sem ninguém saber, porque você tem as suas angústias, mas aqui tem um consolo para você. Você chora, mas o Senhor consola. João lá no céu, já antecipando para nós o que vai acontecer, lá no Apocalipse 4 e 5, ele vê um livro selado por dentro e por fora, e aí um anjo forte pega aquele livro para dar para aquele que está sentado no trono, mas ninguém podia abrir o livro e nem olhar para o livro. E João chorava. João chorava. E aí ele recebe o consolo: não chores. A gente nunca deve falar para alguém não chore se a gente não tem a solução. Não chore. Mas você tem como me consolar? Não tem. Então vou continuar chorando. Mas quem falou para ele poderia consolar? Porque é o Cordeiro. O Cordeiro está aqui. Ele pode olhar para o livro, ele pode pegar o livro, ele pode abrir o livro, porque são coisas importantes que havia naquele livro selado, lacrado. Deus está pronto para consolar. Deus vai consolar você. Agora nós temos a promessa de que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Mas se não tem lágrima para enxugar, não tem o que enxugar, né? Então, para receber o consolo, nós precisamos chorar. E nós temos vários motivos na vida em que nós choramos. E é verdade, alguns são egoístas mesmo. Mas Deus sabe disso. E Deus está pronto, inclusive, para nos consolar dos nossos motivos errados e também para nos corrigir. Como que dizendo: agora você vai chorar pela coisa certa. Mas Deus nos consola. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Imagina aquela multidão que estava ouvindo Jesus, quanta gente ali, enquanto ele falava, devia estar já chorando, porque elas estavam angustiadas. As pessoas estão sempre angustiadas. E a terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra manso é uma palavra muito mal compreendida. Às vezes nós pensamos que manso tem a ver com ser bonzinho. Envolve talvez essa situação, mas é muito mais uma ação do que uma repressão. Ou seja, pessoas reprimidas parecem pessoas mansas, mas são pessoas injustiçadas. Tiraram-lhes a justiça, e aí elas ficaram sem nada. E uma pessoa sem nada parece que é uma pessoa mansa. Mas se ela tivesse o poder de justiça, ela talvez seria uma justiceira. Ninguém mexe nas minhas coisas. Se a pessoa tivesse poder de força sobre alguém, talvez ela diria: ninguém me faz de bobo. Então, o manso é diferente do que o desprovido. O desprovido não tem que fazer nada, porque ele é um miserável. Alguém arranca de alguém suas provisões, não é que ele fica manso, ele fica quebrado. Mansidão é diferente de ser quebrado, de estar quebrado. Uma definição boa de mansidão é abrir mão dos seus direitos. Abrir mão dos seus direitos. É quando você tem em mãos direitos e poderes, mas você está abrindo mão daquilo, por alguma razão. Então, já não é uma pessoa quebrada, é uma pessoa que abriu. Não é o que alguém retirou dele, mas é que ele entregou. Ele se rendeu. Por alguma circunstância, o manso preferiu que assim seria melhor. Todos aqui já foram injustiçados. Todos aqui já foram ludibriados, quer dizer, enganados. Alguns agarraram com tanta força aquilo que era seu, que passaram a brigar. Mas algumas pessoas que, quando foram injustiçadas, elas preferiram ter atitude. Então tá, eu estou deixando. Abraão foi um homem manso, quando ele estava com o sobrinho dele, Ló. E os pastores do rebanho de Abraão tiveram problema com os pastores do rebanho de Ló, por causa do pasto, essas coisas todas, né? E aí Abraão era o mais velho. Abraão teria o direito, concordam? Numa cultura em que os mais velhos tinham direito, e o outro era o sobrinho dele, e ele carregou o sobrinho junto com ele. Então Abraão poderia falar: Ló, é o seguinte, não dá mais para a gente ficar juntos, mas então você vai para aquele canto, eu vou para esse. Ele poderia decidir. Mas foi isso que Abraão fez? Não, ele foi manso. Ele abriu mão do seu direito. E ele falou: Ló, escolhe um lado. Se escolher para esse lado, eu vou para o outro. Se escolher aquele, eu vou para o outro lado. E Ló teve a prioridade na escolha, porque Abraão deixou. Então, às vezes, o manso, ele abre mão, e quem acaba ganhando, muitas vezes, é o manso. Se não aqui na terra, mas com certeza, se a atitude dele foi de se render, abrir mão, pacificar, ele vai ter do Senhor a vitória. Eu acho que, bom, não vou falar de vocês, eu acho que eu não sou uma pessoa que abre mão muito fácil das coisas.
Eu já fiz coisas que eu me envergonhei, mas graças a Deus me envergonhei quase que no momento. Eu já fiz isso com comerciantes. Eu achei que eu estava sendo enganado, alguma coisa assim. E aí eu quis tirar satisfação, porque o cliente tem direito. Mas quando eu fiz isso, eu falei, mas tá bom, venci. Eu venci o argumento, mas eu perdi aquilo que me é mais precioso, o meu testemunho. Aí eu voltei lá, e aí eu tratei com o balconista no caso. Falei, olha, não fui justo não foi certo o que eu fiz, então eu quero que você me perdoe. Eu não fui manso não, tá? Eu fui arrependido, que é outra coisa. O manso, antes de dar problema, antes de dar uma má compreensão no assunto, ele já abre mão. Porque o manso consegue ver adiante. No final das contas, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar meu argumento, eu vou ganhar isso, mas não vai ser muito bom. Então eu já vou abrir mão agora. Eu já vou tirar meu time de campo agora. E é assim que o manso faz. Ele abre mão dos seus direitos. Várias pessoas abriram mão dos seus direitos. Nós vemos o rei Davi. O rei Davi foi um homem assim. Quando Saul, que já tinha sido desprezado por Deus, e Davi já era o escolhido de Deus, e Saul queria matar Davi. Davi, ele preferia fugir. E ele teve algumas oportunidades de matar Saul. Me parece que estaria tudo bem. Mas na mente de Davi não estaria tudo bem. Ele é ungido do Senhor. Mesmo que Deus já tivesse desprezado, mas ele ainda considerava assim, até que Deus tirou Saul do poder e colocou Davi. Ele foi abrindo mão, sempre se rendendo, abrindo mão dos seus direitos. Talvez nós diríamos que Davi foi bobo, porque é assim que as pessoas falam daqueles que abrem mão daquilo que é o seu direito. Mas Davi foi um homem manso, assim como Jesus é manso. O Senhor Jesus tinha direito, mas ele foi preso injustamente, e diante de Pilatos quase que diz para ele assim, homem, fala aí qualquer coisa, e eu te libero, porque eu tenho poder para te libertar. O Senhor Jesus disse, você não teria nenhum poder se do alto não lhe fosse dado. E o Senhor Jesus sempre abriu mão dos seus direitos. Nós temos muito que aprender com pessoas que abriram mão dos seus direitos, porque isso é ser manso. A palavra de Deus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe uma coisa que cansa muito e sobrecarrega muito alguém? É tentar provar que está certo. Isso cansa muito, você sempre tentar provar que você está certo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus é manso. Teve um boboca que começou a jogar terra em Davi, no rei Davi. Nunca dê bronca num rei e nunca jogue terra no rei. Começou a jogar terra, torrão de terra nele. Sabe qual era o nome do boboca? Ele mesmo, Simei. Você é doido, Simei. Aí já o exército lá, junto com Davi, os homens valentes de Davi, falaram, quer que a gente mata agora esse infeliz aí. Davi falou o quê? Não. Ele abriu mão. Aquele Simei foi dar uma despertinho com Salomão, morreu.
Salomão mandou matar. Aliás, Davi, no leito de morte, falou: é melhor matar esse homem, que vai dar problema. Então, meus irmãos, o manso, ele abre mão dos seus direitos. E aqui, mais uma vez, eu digo, nós não somos essa pessoa que abre mão fácil dos nossos direitos. Você consegue antecipar isso? Vai dar problema? É melhor eu abrir mão? É uma discussão, é um argumento. Eu já vi, nós somos pais, né? Mas também vi outros pais abrindo mão momentaneamente de alguns argumentos em favor dos filhos. Alguns não. Eles falam: filho é filho, vai ter que me obedecer. Você consegue fazer o filho obedecer na hora. Às vezes você não ganha nada com isso. Você pensa que você ganhou. Mas alguns já abriram mão momentaneamente para os filhos. E alguns aqui talvez já abriram mão de algum dinheiro diante de alguma questão difícil com alguém, às vezes até com um familiar, em que se você abrisse mão você ia sofrer um prejuízo financeiro, mas você preferiu abrir mão. Toda vez que você abrir mão de algo que é o seu direito, isso é ser manso. Você não vai ser a primeira pessoa a fazer isso. E também o mundo não vai acabar para você. Você não vai ser tão prejudicado a ponto de não conseguir mais viver. A maioria dos casos não vai ser assim. Mas abrir mão muitas vezes ajuda a nós cumprirmos a lei de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele abriu mão. Bom, esse é o manso. Agora, não é interessante que felizes são os mansos porque acontecerá alguma coisa com eles? O que vai acontecer? Eles herdarão. Então veja, você abre mão e a recompensa qual é? Você herda coisas. Então você não perde, você ganha depois. E o apóstolo Paulo fez isso. Ele disse: eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Então ele abriu mão de muitas coisas, ele abriu mão do conhecimento dele, ele abriu mão algumas vezes da própria autoridade que ele tinha, para ganhar as pessoas. E ele disse que ele ganhou alguns, deu certo com alguns, com outros não. Então, sendo manso, saiba de uma coisa: se perceberem que você é manso, você está perdido. No sentido humano. Se alguém perceber que você é manso, eles vão querer se aproveitar de você. Mas quem vai herdar a terra é você, não ele. Então, ser manso, aparentemente, é um prejuízo no momento. Mas a recompensa é que você vai herdar a terra. Então essa é a bem-aventurança. E vamos dar mais uma apenas. Nós já vimos: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, 2, 3, 4, né? A quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é uma bem-aventurança que não tem a ver com alimento. Quando a gente fala de fome, então a gente já pensa nos esfomeados. Então, bem-aventurados os mendigos, bem-aventurados os que estão passando fome, porque eles vão ter marmitex, vão ter cesta, vão ter comida. Deus tem feito isso, é claro, né? Usando muitas pessoas para ajudar aqueles que estão com fome, mas é um outro tipo de fome. É fome e sede de justiça. Nós estamos vivendo, desde que o mundo
entrou em pecado, nós estamos vivendo em todas as épocas injustiças. Sempre, 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 sempre houve injustiça. E nós vivemos agora também injustiça. E não é uma questão apenas política, não é uma questão de governos, é uma questão do mundo caído. O mundo está caído. É muito provável que, se você é uma pessoa tão justa, entrar numa política, você vai praticar a injustiça, porque faz parte de todo o sistema. Algumas pessoas, até querendo ser justas, elas não conseguem, porque o sistema não as deixa ser justas. Algumas pessoas, elas não têm condições de praticar a justiça total. Uma vez eu vou contar essa experiência aqui, só para mostrar para vocês como que o sistema das coisas é um sistema já formado para não atender aquilo que é diferente. Então eu estava com a família, passamos num lugar e fomos comer um pão com linguiça. E aí tem as comandas lá, eu não sei o que aconteceu. Eu paguei, acho que eram 4 pão com linguiça, eu paguei 3, faltava 1. Alguma coisa deu errado na comanda, não sei. Aí, mas eu saí, foi na estrada. Eu falei, não, isso não pode ficar assim, eu preciso pagar, eu não vou pegar o carro e voltar lá para pagar um pão com linguiça, né? Hoje tem internet para quê? Eu falei, eu ligo para lá, o que aconteceu foi isso, me passa o número do Pix, a conta, e eu já deposito, está resolvido. Pois é, eu liguei lá, e aí é uma rede, não é uma lojinha, é uma rede. Aí eu tinha que ligar ou passar um e-mail, né, para a central da rede. Eu expliquei, né? Daí a pessoa falou assim, não, a gente já vai devolver seu dinheiro. Eu falei, não é para devolver dinheiro. Eu pagar o que eu não paguei. Peraí, mas... Não. Aí a pessoa não entendeu. Deu bug no sistema. Vou passar para outro departamento. E passou para outro departamento que tinha que preencher alguma coisa. Eu falei, tá bom, eu preencho. Só quero devolver isso daí. Aí, só que barrou na mesma pergunta. Depois que eu respondi tudo que era para responder e tal, aí falou, mas e como que a gente faz para devolver o dinheiro para você? Eu falei, não, vocês não estão entendendo, não é para devolver o dinheiro. Aí ficou assim, aí eles falaram assim, nós não temos protocolo para isso. Eles não tinham protocolo para pessoas devolverem. Ou pagarem alguma coisa que não pagaram. Eles têm protocolo para ressarcir, mas não para... Pois eu queria ser justo, mas não deu certo. Não deu certo. É só um exemplo, tá? É um exemplo de pão com linguiça. Mas tem muitos outros exemplos. Quem trabalha em área burocrática sabe. Tem muitos exemplos que o sistema não permite a justiça, muitas vezes. Mas o Senhor está dizendo, aqueles que têm fome e sede de justiça. O mundo não está adaptado para a justiça. Por isso que o Senhor tem que destruir esse mundo e recomeçar. Ele tem que readaptar esse mundo para que haja um governo justo. Não existe governo justo. Não existe. Porque as pessoas não são boas? Não, tem muitas pessoas boas, mas elas não conseguem ser justas. Porque o sistema mundial não é feito para isso. Mas nós precisamos ter fome e sede de justiça. Isso precisa começar nos nossos corações. O Espírito Santo derramado nos nossos corações, ele já nos dá amor e já vem junto todo o kit. Vem a justiça, a fome, a sede,
o desejo de justiça. Existiam e existe ainda, embora não podemos falar, existem grupos de extermínio, que supostamente são grupos que querem resolver as injustiças, através da vingança, através das execuções de pessoas. São os justiceiros. Mas eles não conseguem aplicar a justiça de Deus. E ninguém consegue nesse mundo aplicar a justiça de Deus, porque esse mundo não é de Deus, esse mundo é do diabo, é de Satanás, e ele corrompe todo tipo de justiça. No julgamento de Jesus, houve várias injustiças. Várias injustiças. Houve suborno, mentira, acusação falsa sobre ele, mas uma muito clara é que Jesus foi preso à noite. É claro que pode prender à noite, isso não era injusto. Prenderam Jesus à noite e julgaram Jesus de madrugada, só podia julgar a partir das 10 da manhã. Era quando o julgamento deveria começar. Mas eles apressadamente, o sumo sacerdote já chamou outro que não era sumo sacerdote, e a Bíblia até chama aquele outro de sumo sacerdote, porque era uma coisa injusta. Alguém que não era do Sinédrio, que era o governo deles, dos judeus, dirigiu uma reunião e ele nem era o sumo sacerdote. Então houve ali pessoas usando autoridade que não tinham. Jesus estava sendo julgado de madrugada, quando era proibido também. E muitas outras injustiças que você pode encontrar no julgamento de Jesus. E é o Senhor Jesus que está dizendo: os que têm fome e sede de justiça. Ele foi injustiçado. O que acontecerá com aqueles que têm fome e sede de justiça? Serão fartos. Então um dia nós viveremos num mundo onde haverá paz e justiça verdadeiras, mas por enquanto não. Então não esperem a justiça completa. Se você conseguir um pouquinho de justiça, já fica contente aqui nesse mundo, mas justiça completa você não vai conseguir. Não importa qual seja o seu pensamento político, o seu pensamento de sistema de governo, e não importa, não tem nenhum país no mundo que seja justo, não existe. Não existe nenhum sistema no mundo que seja justo. A justiça vai vir com o Rei da Justiça, que é Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Vimos aqui algumas bem-aventuranças, mostrando que todas elas têm recompensa e que nós não conseguimos produzir essas bem-aventuranças, essas virtudes, mas o Senhor Jesus, com o seu Santo Espírito, produz em nós. Hoje nós estamos tendo essas virtudes imperfeitas ainda, mas já está sendo muito bom viver assim como crentes. Imagina quando nós não teremos mais a natureza pecaminosa, como tudo será maravilhoso no reino de Cristo Jesus. Esse é o reino de Cristo Jesus. Você ainda não está desfrutando nessa terra, mas você já está desfrutando no seu coração. Então que Deus os abençoe. Vamos orar? Eu acho que eu não falei dessa missionária, a Daisy, né? Não falei, peguei dali, acabei não falando. Então nós temos ali no nosso quadro sempre missionários, e a missionária Daisy Bernardo, ela é de algum lugar do Nordeste e ela trabalha para o Senhor, mas há algum tempo ela está afastada do ministério para tratar a saúde. Ela é transplantada do rim e outros problemas, e agora surgiu um tumor no cérebro, né? E ela fez uma cirurgia, a cirurgia foi de sucesso, mas ela precisa da recuperação. Então quando lembrarem, é a Daisy Bernardo, é uma moça que serve ao Senhor. Bom?
Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, pelo que foi apresentado para nós como virtudes de Cristo Jesus, que nos proporcionam a felicidade verdadeira, a bem-aventurança. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, nas nossas imperfeições, que o Senhor nos abençoe para expressarmos um pouco dessas virtudes para o mundo. Eu agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem me abençoado através do testemunho de muitas pessoas aqui. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor console os sofredores, ajudando cada um, ó Pai, a abrir mão também daquilo que possa ser o seu direito para ganhar a Cristo Jesus. E nós pedimos, ó Pai, também pelas injustiças que acontecem, às vezes conosco ou com pessoas próximas a nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor seja o juiz nessas situações. E agradecemos pela pessoa maravilhosa de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.